Boa noite, pessoal. Voltamos aqui com a nossa live e hoje nós vamos contar com uma criatura que tem um currículo maior do que o nosso tempo de live. Daqui a pouco nós vamos contar com Ana Raposo, que deve estar chegando em breve. Onde está a Ana Raposo? Quem está chegando? Olá, professor. Bem-vindo, Rafa. Vamos ver quem já chegou aqui. Nossa convidada já está. A gente vai começar com ela. Melhor deixar assim. Olá, Oi, como vai? tudo bem? Agora para valer? Oi? Deixa eu baixar a minha cadeira agora que ficou um pouco alto. Tá, tá certo. Tudo bom? Tudo certinho. Agora para valer, o pessoal que estava entrando, todo mundo naquela live de teste da gente. Daqui a pouco está chegando. Pois Olá, é, Rafa, a gente estava ansiosos. O tema é bem polêmico para a atualidade da gente, né? Então acaba atraindo os meninos. exatamente. Doutora Ana Raposo, que eu brinco muito no Instagram, no WhatsApp, e agora a gente está conversando pessoalmente, É. pelo telefone, obviamente. Deixa eu fazer uma pequena apresentação aqui, quem é doutora Ana Raposo. Ela é médica veterinária e professora universitária, doutora em ciência animal nos trópicos pela UFBA e a Universidade da Califórnia, cientista com atuação na área de oftalmologia clínica e veterinária, com ênfase no entendimento dos processos de adaptação, apaixonada pelos animais, apreciadora de histórias, torcedora do Bahia e Claro, colunista do Político FC. Um com muito currículo desse, meu orgulho. amigo. Com muito orgulho. E como está? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que você me falou naquele dia e a gente logo depois viu no Fantástico uma matéria Sim, que você chamou a atenção sobre isso, é, sobre o abandono de animais na pandemia. E eu fui pegar algumas referências e comecei a ler algumas coisas também e vi o quanto isso começou a influenciar na vida de muita gente também, que essa pandemia de agora. Sobre o abandono de animais. Opa, aqui agora cortar o som. Pronto. E aí a gente comecei a estudar mais sobre isso. E é um tema terrível. A gente vi aquele vídeo do Fantástico, foi muito chocante. Eu tenho um cachorro também, tenho dois. Eu tenho minha filha, Amy, e tem um vira-lata aqui que é Highlander, que ele não ele já porque sobreviveu não a é muita coisa. filho. Porque ele foi adotado. Na verdade, eu peguei ele porque ele mordeu minha sogra. Aí minha sogra ia botar ele para fora. Aí eu fiz, não, o cachorro que mordeu minha sogra, eu vou ter que tomar conta dele. Ó, a Até o gente tem que final da conversar vida. sobre isso, viu? Não pode desqualificar ele, não. Não, muito bom. Ele tá bem cuidado, inclusive. Tá com 15 anos já. E M tem 13. Os cachorros já estão bem velhinhos. Sim, sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse abandono de animais. Qual o histórico que tem disso? Como é que a gente já vivia isso antes da pandemia? Qual é a Uhum. percepção que vocês tinham isso antes da pandemia começar? É. Na verdade, a gente tem vivido uma ascensão aqui, mais ou menos no Brasil, pontualmente, desde a década de 60, de uma manifestação da adoção da novo estilo de família, né? Da família que vem progredindo com menos filhos, né? Desde uma necessidade da mulher, inclusive, estar mais em mercado de trabalho e ter menos tempo. Infelizmente, a gente sabe todo o contexto cultural envolvido quanto a isso, menos tempo para estar atendendo aos cuidados domiciliares, fazendo com que dessa forma o padrão de família que nós conhecíamos anteriormente, né, pai, mãe e filhos, ele se perdesse ao longo do tempo. Esse movimento fez com que a adoção de animais aumentasse, a adoção que eu falo, o ato de colocar dentro de casa, não necessariamente o ato de adotar aquele animal que está desabrigado, mas de fazer esse novo vínculo familiar, ou seja, né, geralmente um casal e um cachorro ou um gato, que são os animais mais domiciliados no Brasil. Concomitante a isso, obviamente, por não haver aqui no Brasil um cenário político e de regulamentação quanto à reprodução animal, a gente via uma questão de a pessoa pegava um animal, não tinha um cuidado de sanidade preventiva adequado, e muitas vezes esse animal, por questões de senilidade ou por questões realmente de reprodução indiscriminada, tinha outros animais, e aí esses animais não davam conta no que a família tinha de planejamento e gerava o abandono. E hoje em dia essa ainda é a maior justificativa, né, partindo desse contexto histórico, para o abandono animal, é exatamente essa negligência daquele
Artefato que foi adquirido durante uma fase da vida e que, na verdade, é uma vida, né? Não é um objeto mais do que nunca, e que se permanece assim durante bastante tempo e precisa de cuidados. Então, a gente tem esse ponto-chave. O segundo ponto-chave é que é observado aí no contexto mundial o cenário de que quanto o país é subdesenvolvido ou tem mais condições precárias ou mais desigualdades sociais, sabe-se que o conhecimento da sua população perante as necessidades de intervenção, seja no cunho médico, ou seja, realmente de cuidados preventivos quanto aos seus animais domiciliados, são bem reduzidas. Então, aqui em Salvador, a gente tem um cenário muito claro disso. Se você for realmente em bairros mais periféricos, onde você tem uma maior predominância de uma população mais carente, você vai perceber que é comum, inclusive, o hábito de você criar cachorro, que a gente chama de semi-domiciliado. Aquele cão que passa parte do tempo na rua, parte do tempo em casa. E quando ele está na rua, ele está se reproduzindo de forma indiscriminada. A gente vai pensar em gato, a cada 2 meses o gato pode estar gestante de novo, né? O gato ali está sendo estimulado. Então, nesse critério, nesse ciclo, né, nesses vários motivos que acabam desencadeando o aumento da população canina e felina na rua, ou a não habilidade, vamos assim dizer, para não ser um pouco massacrante, a habilidade do ser humano de assumir a sua responsabilidade. E isso, antes da pandemia, já acontecia, né, de forma notória, né? Quem está aqui em Salvador a gente vê, né, todos os dias. Mas agora, infelizmente, porque parece que o ser humano procura um motivozinho, né? Tem aumentado. Tem aumentado Achou esse a índice. desculpa. Exatamente. A velha desculpa que o ser humano tenta arranjar para tudo. Você falou do perfil rapidamente, mas qual o perfil mais de abandono? Eles abandonam mais o quê? Os cachorros mais velhos, os cachorros doentes? Tem gato também? Como é que funciona com gatos? Porque gato não fica praticamente em domicílio. Os Então, gatos pronto. também têm isso. Na verdade, aí são 2 pontos para a gente tratar. O que a gente tem observado, e isso vão ser estudos epidemiológicos muito localizados, né? Não tem como a gente generalizar uma questão, até muitas vezes dentro de Salvador, a gente vai ter motivos que bairros são mais distintos, mas o que a gente tem observado é que animais mais idosos ou animais que tenham ao longo da vida adquirido doenças, né, que acabam sendo ou negligenciados ou realmente abandonados. Negligenciados é que eu digo, aquele animal começa a ser criado ali no quintal da casa, né, só recebe alimentação e água e não tem o suporte necessário. Mas, em geral, são os animais idosos, os mais abandonados e que, inclusive, se você for em qualquer abrigo hoje em dia em Salvador, é o que você realmente vai perceber uma população de idosos muito maior. Infelizmente, é a predominância. Quanto à questão do gato, vamos assim, vou até tirar a culpa do ser humano. E vou ser repetitiva quanto a isso, porque meus alunos me conhecem. Eu falo que eu não gosto de gente, por isso que eu fiz veterinária. Eu tolero alguns seres humanos, mas eu fiz veterinária porque eu gosto de bicho. Então, quanto à questão dos gatos, a gente tem uma espécie aí que foi domesticada há menos de 10 mil anos, então é um animal que ainda tem muito hábito instintivo, né? É um hábito de caça, um hábito de fuga e de reprodução, se a gente não tentar domar esses hábitos do animal. Então, a gente tem, inclusive, culturalmente, o hábito de achar que gato precisa ir para a rua. E gato não precisa ir para a rua. A partir do momento que ele é domiciliado, ele deve ser estritamente domiciliado. Só que as pessoas crescem com esse hábito. Eu digo isso porque a geração antes de mim, né, quando eu comecei a fazer veterinária, se impactou com muito desses princípios que eu trazia para dentro de casa. Cachorro subindo na cama, cachorro interagindo com a família no eixo social. Para a geração anterior à minha, já não entendia isso. Gato, muito menos. E é muito difícil você ter essa sensação cultural nas pessoas. Mas gato foi feito para ficar em casa, como cachorro é feito para ficar em casa, como qualquer animal que o ser humano se disponha a domiciliar, deve-se ficar em casa. Mas eu vejo muitos gatos aqui na rua e donas de gatos. Inclusive Gustavo, né, a irmã de Gustavo, tinha Uhum. muitos gatos, gostava muito de criar gatos. A avó dele criava muitos gatos também lá na rua. E eu só via os gatos, como ela dizia que eu cuido dos gatos, mas eles vivem onde eles querem. E Uhum. ele, ela tinha, se eu não me engano, uns 6, 7 gatos ou mais. E eu achava aquilo engraçado porque ela dizia assim, não, são os meus gatos, mas não ficam com ela, ela ficava na rua o tempo todo e para ela era o normal. Então isso não é o normal, também para mim já era o Não. normal. Aquela história dos gatos já nascem livres, pobre, mas já nascem livres, igual a Pois música. é. Então, a história da música ela não é totalmente incorreta no âmbito da natureza do animal. Só que essa natureza do felino ela já não existe mais. A gente já tirou há muito tempo ele da natureza, ele está vivendo num ambiente totalmente urbanizado.
Então, a gente não tem como oferecer as mesmas condições dos gatos nascerem livres e miarem em cima do telhado e acordar a vizinhança. Hoje em dia, isso não tem como, não se encaixa mais para a gente, né? Então, nesse conflito entre a natureza do animal, o instinto do animal e, obviamente, as necessidades do homem ao abrigar essa espécie, a gente vai ter que ter um fator em comum. A gente vai ter que ter um equilíbrio no processo. Primeiramente, pensando na questão de saúde pública, qualquer animal que vá para a rua e entre no seu domicílio, entre em sua casa, ele pode estar albergando alguma doença. Isso é transmissor de alguma doença. Da mesma forma, a gente para ele. E aí corta, né, que a gente já sabe muito que o Covid também influenciou essa questão do abandono agora. Um segundo ponto que é muito importante é a gente perceber que esse animal, quando ele está na rua, no ambiente urbanizado, ele está sujeito a atropelo, a veneno, a maus tratos e tudo isso. Sim, o gato, instintivamente, ele é territorialista, ele diz adotar uma pessoa, ele tem questões de não necessariamente ser tão ter tanta mansidão, muitas vezes, como o cachorro tem, e isso faz com que algumas pessoas, inclusive, criem preconceito em ter gatos e tudo mais, mas ainda é uma espécie que deve ser, sim, 100% domiciliada, criada em casa totalmente telada, para que não vá fugir, castrada precocemente, com todos os cuidados possíveis, porque paciente meu hoje em dia, gato, vive 22 anos, bem, com qualidade de vida, e em casa, sem nenhum problema. Se for para a rua, vai Então, reproduzir, aí é problema. e os cachorros? A gente está falando aqui agora também qual o principal motivo do abandono. A gente chegou a cogitar. Então, a idade ou doenças. Deixa eu Doenças. fazer só um questionamento. Uhum. Baixa um pouquinho a cadeira, que eu Ah, acho que tá. está cortando. Ok. Para a gente ajustar, para na hora que fizer a edição ficar certinho. Porque o editor de Uhum. vídeo é muito chato. Então, ele vai brigar comigo Ah, se eu fizer. aham, entendi. Vamos lá. E os cachorros também? Qual é o principal motivo que as pessoas abandonam os animais? Os cachorros. São esses motivos, são muito semelhantes, né, com os gatos no sentido da idade, que é o predominante. Hoje em dia a gente tem a ascensão de muitas raças, né, a criação de algumas raças que as pessoas compram porque são muito fofinhas e muito bonitinhas e não suportam os vínculos financeiros que a raça vai necessitar. Então, a gente tem aí os animais que a gente chama de braquicefálicos, que são animais de focinho curto, shih tzus, pugs, bulldogs, que são as raças da moda, mas que albergam, infelizmente, várias condições que necessitam de cuidado veterinário e a pessoa muitas vezes não quer ver o animal sofrer, então prefere deixar o animal ir, que a natureza, como se a natureza fosse cuidar, né, do animal. E não tem condições de suportar aquela necessidade de intervenção veterinária, e também muito que a gente vê nos fenômenos de Dia das Crianças, de presentes de Natal, de Páscoa, né? Porque a gente está falando muito do âmbito de cão e gato, mas a gente tem que perpassar, porque a gente tem equino, do nada você está ali na CM e tem um cavalo solto no meio da CM, né? Não é anormal, todo mundo já deve ter passado por isso ou ouvido falar. Em coelhos, cavalos, outras espécies que também sofrem o mesmo vínculo de abandono simplesmente porque a pessoa não tem mais condições de sobreviver com isso. No último parâmetro, é o parâmetro da pessoa que tem filho, aí acha que não tem mais condições de criar, porque o animal vai ser condutor de doenças, ou que vai gerar uma alergia, ou então a pessoa que está com a pessoa doente em casa. E aí gera-se vários argumentos que, no final das contas, tem a população, que a gente chama de animais vadios, de uma população vadia no Brasil, que se estima de cerca de 30 milhões de animais, até pela OMS, dados de 2000 e alguma coisa que eu me passei, mas que a gente tem até 30 milhões de animais no Brasil, boa parte deles nessa consideração, né, de animais abandonados, e que são também uma questão de saúde pública. E quem é que tem que recolher esses animais nas ruas? Quando você falou do cavalo, que eu já vi cavalo na rua, Uhum. já vi animais, né, cachorros grandes também na rua, É, soltos. Quem é que tem a obrigação de recolher isso? ninguém. Na Ninguém. verdade, nem ninguém. Aqui, pontualmente em Salvador, né, a gente tem historicamente, a gente tem uma legislação muito mais municipal de cuidados com animais do que necessariamente cunhos de esfera federal ou estadual. E aqui em Salvador, o que a gente tem em alguns animais é, por exemplo, a Trans Salvador, ela recolhe equinos que estejam abandonados em vias públicas, e aí ela tem esse cuidado de, até por causa da via pública propriamente, não que necessariamente o animal vá passar por um cuidado ou intervenção, é claro que de lá geralmente ele é conduzido para serviços veterinários. Os cães e gatos, eles não existe o serviço de carrocinha, não existe o serviço de recolhimento de animal de rua, existe sim, que foi final do ano passado,
um departamento da prefeitura aqui vinculado à Secretaria da Saúde, que fez Departamento de Proteção Animal ou de Saúde Animal, que está fazendo um programa de conscientização, bem-estar e um local onde você pode denunciar maus tratos, mas que mesmo assim ele não tem a responsabilidade de recolhimento. Então, respondendo a sua pergunta, não existe hoje em Salvador, na Bahia, na verdade, como um todo, nenhum órgão ou entidade responsável por recolhimento animal. E temos 2 vereadores que falam disso direto, né? Sempre falaram Então, dessa. a causa animal é uma causa que atrai, né? É uma causa Muito bom. popular, né? Forte. É como você mesmo falou, a questão do fantástico, com aquela. Existe esse apelo emocional, principalmente com o cão e o gato, porque existe um vínculo afetivo, né? A gente cresce tendo cachorrinhos e gatinhos, né? Enfeitando o nosso ambiente. Então é natural do ser humano ter essa afetividade com cão e gato. Lembrando mais uma vez que isso perpassa para outras espécies. Mas a política, nesse momento, instaurada aqui em Salvador, ela muitas vezes tem muito mais esse artefato publicitário do que efetividade. Hoje, eu posso falar muito isso como médica veterinária, que trabalho, há pouco tempo atrás, estava vinculada ao Hospital de Medicina Veterinária, e a gente acaba tendo uma demanda de público que é realmente um público que muitas vezes não consegue financeiramente dar suporte médico para os seus animais. E a gente falava, ó, existem essas pessoas X e Y que podem lhe ajudar, oferecem alguns serviços alternativos, mas eles não vão suprir todas as necessidades e todas as demandas. Então, por mais que exista essa pauta política, ela não cobre todas as necessidades. O nosso próprio prefeito, na primeira campanha dele, ele tinha como pauta também a questão do hospital veterinário, né? Foi levantado, foi trazido, foi discutido, né? Várias pessoas apoiaram ele, tal como a vereadora e o deputado, né? Os 2 deputados, e as 2 vereadoras, que eu acho que Ana Rita não é mais, Uhum. apoiaram na época, mas depois isso se perdeu, fala que vai acontecer. Léo Prates, há pouco tempo atrás, deu um depoimento dizendo que estava em vias de licitação, mas estamos chegando no final do segundo mandato aí, e no final das contas, não tem. E esses animais que são recolhidos, que já você falou que não tem mais, mas a gente sabe que tem animais, tem locais que tem doações de animais. São É, doações de animais também recolhidos, se foram abandonados? Ou como é isso, essa parte de doação? essas ONGs, elas são, pelo menos a maioria, tá? Não posso falar por todas, as maiorias e as grandes de Salvador, elas são ONGs feitas com muita, muita boa vontade, muito amor. São pessoas que realmente se dedicam e ao pouco que eu já tive contato, eu costumo dizer que meu coração tem limite para certas determinadas coisas e esse é um ponto que eu acabo me preservando um pouquinho para não vivenciar tanto, porque eu acho que senão minha casa seria lotada de bicho. Elas são feitas de muita dedicação, muito amor, muitas pessoas que pedem literalmente dinheiro para continuar esses projetos, né? Que tentam ao máximo, muitas vezes, deixar de cuidar de si para cuidar do animal, porque percebem e entendem que o sofrimento do próximo também se espelha no sofrimento animal. Mas são todas de caráter dessa forma. A gente não tem, pode ter alguns deputados que possam trazer vínculos, auxílio, mas nada de obrigatório nem previsto em legislação. Então, é muito pontual. Se você, quem quiser ajudar, tipo, eu posso agora resolver abrir aqui a minha casa e botar animal dentro. Vou catar os animais de rua e vou botar aqui dentro. Eu posso. Infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão quanto à lei, tanto para o bom e para o ruim para isso. Não tem nenhuma legislação também que impeça você de abrir sua casa e colocar os animais que você quiser lá dentro. Não. Nessa parte aí existem extremas polêmicas, por exemplo, quanto à questão de vizinhança ou condomínio, né? Tem o pessoal mesmo que a gente costuma dizer que daqui a 10 anos a gente vai começar a domiciliar muito mais gatos do que cães. E tem pessoas que a gente fala que tem até transtorno compulsivo de domiciliar gatos, né? Tem muita gente que tem 30, 20. Eu conheço uma pessoa que tem 100 gatos em casa, no último censo que ela conseguiu fazer. E é um problema de condomínio. Mas mesmo assim não pode gerar uma. Não pode obrigar ninguém a perder os animais ou tirar os animais. Existe algum tipo de campanha que fazem, campanhas de doação desses animais que foram abandonados? As ONGs fazem esse tipo de campanha? O governo ajuda? Tem alguma parceria com o governo do estado, com a prefeitura, com essas ONGs?
Mais uma vez, em caráter muito mais até publicitário e muito periódico, você pode ter algumas entidades que têm até mais nome no mercado, como a BPA, que é bem conhecida, a Ao Amigos, que é muito conhecida aqui em Salvador, e que conseguem muitas vezes influência ou um certo apoio de órgãos públicos, mas nada obrigatório ou em âmbito contínuo. São muito pontuais. Por exemplo, quando tem ali na Praça Ana Lúcia Magalhães, que é um local de fluxo muito grande, então é bem atrativo, eles fazem as feirinhas e aí eles conseguem a permissão, né, da prefeitura para realizar esses eventos, mas sem nenhum suporte, inclusive. É muito mais doação do que necessariamente ter realmente um apoio aí do nosso poder executivo. E conscientização contra o abandono? Também não tem nenhuma campanha, né, com esse intuito de fazer campanhas de conscientização para que as pessoas não abandonem seus animais. Também ninguém faz isso, não tem nenhum É. governo, prefeitura, Então, governo a federal, gente nada. está com a esperança de que esse Departamento de Proteção Animal, criado pela Prefeitura no final do ano passado, um dos objetivos dele é exatamente esse, né? Trazer campanhas de conscientização e bem-estar animal, Mas já principalmente, fez né? alguma coisa na pandemia? Não. Principalmente nesse âmbito de saúde pública, porque mais do que nunca eu acho que seria uma bandeira a ser levantada nesse momento, né? A gente tem alguns informes publicitários, mas sempre muito pontuais, muito mais às vezes advindos de universidades, né, de âmbito acadêmico, do que necessariamente de órgãos da prefeitura. O que a gente sabe que tem de apoio hoje em dia, aí realmente declarado da prefeitura desde o primeiro governo de ACM Neto, é o apoio ao castramóvel. O castramóvel, que foi uma bandeira levantada na época por Ana Rita e por Marcel Moraes, e no final das contas os dois queriam ser pai da criança. Pois é, podia ser pai e mãe, mas dois queriam ser pai. Pois é, podiam se unir, né? Mas, enfim, eles conseguiram que a prefeitura, né, subsidiasse esse projeto a partir da vinculação com as clínicas veterinárias e que tinham índices muito bons de castração de animais, de chegar a ter castração de mais de 1.000 animais por mês, sem custo nenhum para o tutor ou para a ONG que, nesse caso, levasse. Só que aí, Eric, é exatamente nesse ponto que a gente vê o grande problema da população soteropolitana. Não adianta a gente castrar. Castrar é o ponto final do processo. A gente teria que ter a conscientização anterior a isso de que desde uma pessoa de classe média alta que simplesmente tem aquele cachorro muito fofinho, muito lindinho e decide reproduzir aquele cachorro de forma indiscriminada e começa a dar ou vender o animal e sem saber o que a pessoa vai fazer com esse animal, e aí mais para frente esse animal possa ser abandonado e ele esteja na rua ou possa ser atropelado, ou um animal levar à reprodução. Um cachorro pode ter 14 em uma ninhada só, né? Depender do porte. Então, a castração ela é benéfica, mas ela é remediadora. E enquanto a gente pensar apenas na remediação, a gente realmente vai ter muitos problemas aí vinculados no processo. Mas para quem não tinha nada, né, acaba que pode ser um vínculo favorável. As pessoas se propõem muito mais a adotar animais que são esterilizados, né, que são castrados, e exatamente por não querer muitas vezes a prole. Mas, enfim, vai muito da educação também. Como a gente também tem outras pessoas que acham que é uma mutilação castrar o animal. E aí é uma outra questão. E de quem é a responsabilidade quando a pessoa abandona o cachorro? Ela pode ser responsabilizada penalmente, civilmente, criminalmente? Como é que funciona isso? Abandono de animais é crime. Se eu não me engano, previsto eu aí de lei, você viu lá no grupo tentando me citar um pouquinho, desde Eu vi. Mas 1998, se se eu vai não me descontar a legislação engano. da França, Tem de dar menos um de legislação, mas tudo bem, a gente tenta aprender alguma coisa. Se eu não me engano, desde 1998 é previsto na legislação que abandono de animais é crime, com pena que varia, se eu não me engano, até 2 anos, mas que, em geral, o que a gente vê na rotina é a pessoa faz serviços comunitários e a coisa passa, né? Fica registrado, faz serviços comunitários e as coisas passam. Só que o grande problema é a falta de fiscalização e a falta de denúncia.
Né? O que a gente tem hoje em dia mais de denúncia, de vínculos de denúncia, são quando a gente consegue gerar que esse abandono animal acontece dentro de instituições. Por exemplo, uma pessoa que levou seu cachorro para um atendimento, o cachorro ficou lá internado e a pessoa não volta para pegar. Se caracteriza como abandono animal. Aí você sabe, você vai estar envolvido ali com uma equipe profissional que tem noção do... Obrigada, Rafinha. A Rafinha está aqui complementando, ó, com numeração da lei aqui, ó. Grupo bom é assim. E aí, você tem pessoas informadas que podem aí sim, né, dar continuação a essa denúncia. Mas, infelizmente, a maioria dos casos são pessoas que acham normal. Ah, não deu para criar, né? Aí eu fui e abri a porta e ele saiu. É cultural. O problema E, é bem mais embaixo. e como é que você viu? Já tinha isso tudo, artigo 32 da Lei 9.000. Vamos ler para Um ela aqui grupo bom. comigo. Tá vendo? Rafa está aqui nos ajudando. É. E depois, quando veio a pandemia, isso piorou, aumentou muito. A lei é 9.605 de 98. Muito obrigado, Rafa Keck. Mas quando veio a pandemia, você disse que isso deu um salto. E como é que foi esse salto em termos de abandono dos animais? Então, logo quando começou a pandemia, se eu não me engano, ainda em março, um grupo daqui de salvamento ligado ao Corpo de Bombeiros daqui de Salvador noticiou um aumento de abandono de animais de cerca de 860%, logo no início da pandemia. Quando a gente foi traduzir isso, e a gente, como médico veterinário, geralmente é bastante curioso, quando a gente foi traduzir isso, a gente viu que isso em números brutos, ele não era assim tão significativo, porque o número absoluto mesmo, né, não era tão representativo porque a gente já imagina de um abandono diário ou em um período muito curto. Assustou, virou manchete, foi legal nesse quesito, né? Mas no final das contas a gente não faz ideia de quão grande foi esse abandono animal nesse intervalo de tempo aí advindo da pandemia, e a gente presume que isso tenha acontecido. Mas isso aí acontece meio que ciclicamente quando a gente tem pessoas ou grupo de pessoas que tentam ser conscientizadas com algumas doenças. O que acontece? Quando começou lá em Wuhan ainda a ideia de que foi a partir do contato com o animal selvagem a transmissão, né, o advento do coronavírus, as pessoas já generalizaram, né? Se foi animal, feira, animal silvestre, o animal daqui de casa com certeza vai ter. E não sei, aí já vai eu da minha crítica, né? Não sei se é o ser humano que espera um argumento para aproveitar a oportunidade, ou se realmente, e é que eu quero acreditar, mas às vezes é difícil, que ele, por medo, por receio, levou a esse abandono animal. Isso foi piorando à medida que começaram a sair algumas publicidades de trabalhos e de achados científicos de alguns animais que poderiam ter sido infectados. Já para deixar claro aqui de antemão, animais não transmitem o coronavírus, tá? Não tem nenhum achado científico que justifique isso. Pelo contrário, o que a gente já tem de registro são de humanos que transmitiram para animais. Então, o animal acabou tendo a coronavirose, essa nova, porque o coronavírus já acontece, já temos outros tipos de coronavírus que acontecem em cães e gatos. E, baseado nisso, as pessoas começaram a abandonar. Outro motivo também que levava as pessoas a abandonar por causa da pandemia é porque as pessoas talvez não tivessem condições de higienização. Né? Poxa, eu levo aquele animal para passear todos os dias e vai me dar muito trabalho, eu não consigo manter o manejo dele. Ou, que aí até é um contexto antropológico bem complicado de se pensar, as pessoas estão mais em casa. Então, às vezes, ter um animal em casa e você passar o dia fora é muito diferente do que você estar em contato com o animal a todo momento em casa. Para algumas pessoas eu posso falar isso e falar, não, de jeito nenhum, aí sim ele vai querer o animal. Mas, infelizmente, a gente convive com pessoas e sabe que isso às vezes pode ser mais maléfico do que a gente imagina. Então, são vários fenômenos que coagiram a gerar esse fenômeno, essa questão de abandono animal, que infelizmente vai deflagrar não só no âmbito de cão e gato, como eu havia falado, mas também de outras espécies. Outra narrativa que teve essa semana, que tocou muitas pessoas, foi a questão das maritacas de lá de Ilhéus, que como a gente até conversou no grupo, por mais que parece que é pontual,
mas na verdade é tudo um ciclo, né? Os animais estão em contato intrínseco com o humano e a falta de habitat para eles, tanto o animal, o gato que atravessa a rua e é atropelado, como a maritaca daquela que ficou sem casa, elas podem estar ali destruindo todo o nosso entorno, né? Tudo isso destrói o nosso entorno de qualquer forma. Tem um filme que fala sobre uma pandemia, acho que é Pandemia até o nome, com o Matt Damon. Coreano? E, Ah, tá, não, Matt Damon. não, É não é o outro. coreano, é o outro. O coreano é Uhum. muito bom também, muito É forte. muito forte. Mas esse outro que é de um morcego e o pessoal dos Estados Unidos começa a investigar e culpar um país de lá da Ásia e tal. E no final mostra que o morcego saiu de uma árvore que foi derrubada para construir um prédio, e esse morcego saiu daquela árvore e foi passar, achou o porco e aí tal. É impressionante como a gente fala, você falou agora, a gente está conversando sobre as maritacas, como a mudança que teve ali do habitat natural dela causou aquela, aquela muito, né, Aquele absurdo, né? A gente não tem nenhum outro. eles Nem invadiram outra as coisa. casas. É. E eu fiquei pensando muito nisso. Será que a gente também não está fazendo alguma coisa que a gente tenha que segurar um pouquinho? Aqui na frente tem uns micos que passam Uhum. aqui do lado, no lado aqui de casa, e eles começaram a procurar casas aqui agora, porque foi derrubado uma área verde que tinha aqui perto, e eles estão em cima dos telhados, em cima das casas, procurando aqui algum lugar para ficar. É. Isso também é decorrência disso, de acabaram com as árvores deles, eles vieram, estão invadindo o prédio. Isso também é uma decorrência direta disso. Eu te agradeço muito, porque eu acho que é uma pauta que eu sempre gosto muito de falar, né? A gente às vezes vincula que a medicina veterinária é só o âmbito de cão e gato, O e nome na do filme é verdade, Contágio. Obrigado. várias pessoas veem o nome do filme é Contágio, é massa que tá todo mundo prestando atenção. É, é uma pauta que eu sempre gosto de falar, porque as pessoas acabam achando que medicina veterinária é cão e gato, né? E a gente acaba albergando muito mais áreas do que isso. Vou fazer um recorte, não vou para essa parte tão complexa, não. Um fenômeno que aconteceu aqui em Salvador, em qualquer pessoa que tenha contato com a rua. Alguns animais, eles são semi-domiciliados ou eles são animais que a gente chama de comunitários. Que são animais que estão ali naquela... Todo mundo sabe daquele cachorro brasileiro amarelo, né, caramelo, que todo mundo conhece algum, que fica na frente de qualquer bar em Salvador pedindo petisco. Uhum. Esse bar fechou. E as pessoas, e os animais, pessoas é ótimo, mas e os animais continuam. E esses animais começaram a ficar com fome e apelar para outras formas, seja desde rasgar o saco de lixo e trazer um desagrado àquela comunidade, ou seja, o animal começar a aparecer na sua porta pedindo comida. Esse é um cenário X, que beira o comum e as pessoas não se tocam tanto. Mas esse cenário que você trouxe, tanto do filme como do de Ilhéus, eles são muito semelhantes e trazem mais uma vez a temática da Covid. Doenças, viroses, elas sempre acontecem. A diferença muito grande que isso está acendendo e talvez trazendo muito essa discussão é a problemática da gente fazer a quebra do ciclo biológico de harmonia. Então, no momento que eu vou lá e desmato uma determinada região, eu vou perder, o animal vai perder o seu habitat, ele vai procurar um outro habitat. Da mesma forma, as nossas queimadas da Amazônia que perderam o controle em 2020. Uhum. E que esses animais, eles ou vão morrer pela queimada, ou eles vão procurar um habitat, e o mosquito que vivia no ciclo de vida lá no meio da floresta, ele vai precisar vir na cidade, né, continuar a sua alimentação. Então, quando as pessoas pensam na questão da virose, do coronavírus, do desmatamento local, as pessoas têm que pensar que isso é um ciclo que atinge elas diretamente. Eu moro aqui na região de Salvador, eu moro em Jaguaribe. E aqui do meu ladinho tem o Greenville, né? Tem o Alphaville e o Greenville. São áreas que eram de proteção, né? Aqui a região da Paralela, até pouco tempo atrás, eram matas de proteção e que foram, com a especulação econômica aí das construtoras, enfim, vira e mexe, aí aparece queixa de doenças que ninguém sabe explicar dentro do condomínio, de barbeiro dentro de casa, de insetos, da própria aumentos de casos de dengue, zika e chikungunya. E, nossa, que chato, né? Por que está acontecendo isso, né? Será que é só a água parada que as pessoas têm que se conscientizar? Será que é só passar o veneno? Será que é só passar o repelente? Eu acho que falta muito de uma conscientização que é emblemática e representativa da nossa falta de educação.
Então, se a gente pega o recorte da maritaca, se a gente assiste o filme, a gente fala, poxa, se o morcego ficasse lá na casa dele, ele não viria para cá e o contágio não começaria. Se na China, né, que se especula que um animal tenha sido o start, né, da vinculação da doença, se esse animal não fosse constantemente predado pelo homem por motivos de muitas vezes caça esportiva ou de artefatos alimentícios, a gente poderia deixar o pangolim lá quietinho na dele e essa doença não teria chegado. Infelizmente, Eric, a sensação que a gente tem, para a gente que tem um pouco de noção disso, é que é um caminho que estamos entrando sem fim. Tá? A pandemia, agora não é querendo ser pessimista, apesar de ser muito pessimista, eu acho que é um retrato que a gente não vai sair um ser humano melhor, infelizmente, mas é um retrato do que gerações e gerações para frente aí vão ter que conviver por causa da nossa degradação ambiental. Estou vendo vários comentários aqui, o pessoal está mandando várias mensagens aqui. Eu estou Muito tentando bom. ler aqui rapidinho para a gente comentando, mas a gente vai parar daqui a pouco só para responder perguntas que o pessoal está mandando aqui. Mas Tá bom. Josiane mandou aqui que tiraram o habitat deles e invadem o nosso. É bem isso mesmo. Tem aqui na rua tem uma escola que também está fechada e os micos estão invadindo a escola agora, estão brincando lá no parquinho. Tudo culpa da Eles ação estão humana. procurando habitat. Talvez até a É, própria fala da gente mereça essa consideração. Eles não estão invadindo, né? Eles são meio que vítimas do processo. Então, eles estão procurando abrigo. são Né? As pessoas. refugiados. Então, exatamente. E a fala na reportagem foi muito essa, e isso aí eu fico pontuando como é que a gente se expressa. As maritacas começaram a invadir os apartamentos. Elas não invadiram, elas estavam procurando um abrigo. É um animal que tem o hábito de não entardecer, né, nas alvoradas, nas horas crepusculares, elas procuram um abrigo ou saem para se alimentar. Então, imagina, ela saiu de manhã de boa da casinha dela, chegou lá, a casa não existe mais. A gente faria o quê se isso acontecesse, sabe? É. A gente ia procurar abrigo, e foi o que elas fizeram. O Tiago está dizendo que Alphaville teve um caso, está tendo casos de doença de Chagas, Pois como você é, falou, vinculada pelo né? barbeiro. Então, E perto de exatamente. Jaguaribe tem uma grande colônia de gatos, está dizendo aqui Guilherme Ribeiro. É, aqui E é um grande problema. A gente aqui, pertinho da minha casa, eu não gosto nem às vezes muito eu nem vou falar exatamente onde é, porque infelizmente, além de já ser conhecido como a colônia de gatos de Piatã, ela é a prova de que o ser humano é muito ruim. As pessoas, a gente vai lá, faz campanha de castração, castra os animais, marca os animais, leva para fazer feira de adoção e as pessoas continuam a colocar animais lá. Porque vem que existem outras pessoas que são boas, colocam comida, alimentam, e a gente já tem uma mega população de animais lá e que meio que já perdeu o controle. Enquanto o órgão realmente não vir tomar as providências, aquilo ali vai se tornar um ciclo vicioso. Raíssa está dizendo que o melhor vira-lata do mundo é o caramelo. Eu sei, né? O dela é bem caramelinha. Constituição, a gente falou aqui sobre a responsabilidade jurídica, aumento da pandemia, porque aumentou nesse período, já falou, e agora a gente vai abrir perguntas do público. Uma grande questão que estava discutindo hoje é como as reportagens abordam a questão relacionadas. Talvez tenha aquilo que você falou agora, né, das invasões das maritacas. Agora vamos lá. Tem um monte de mensagem aqui, eu vou tentar subir para a gente conversar. Aqui só tem peixe. Não. A população acha que os grupos de proteção animal têm que resgatar os animais abandonados, mas a maioria não recebe ajuda sequer do governo. Paula Araújo. A gente tem isso, né? Paulinha mesmo, ela é uma guerreira nisso, né? Ela também tem um abrigo, ela ajuda, né? E tem esse contato com esse abrigo que a gente já foi lá visitar. As pessoas pensam, né? Na verdade, vem muito também do vínculo de certa parte da população atribuir ao poder público tudo, né? Então, a gente não precisa se educar, a gente não precisa mudar e a gente coloca na mão do outro sempre a responsabilidade daquilo que é nosso. As pessoas acham que vai aparecer uma solução milagrosa e as coisas vão melhorar, só que as pessoas não entendem que tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa desempenho profissional. E isso eu, como médica veterinária, sinto muito na outra ponta, porque quantas vezes, ao longo do meu curto período de formação, eu já ouvi, você não faz por amor,
você não se formou porque você ama os animais, então por que que você não faz isso? Por que você não pega, por que você não castra, por que você não leva para casa? E a gente tem vida, né? Tudo bem que eu já trouxe tudo que é tipo de bicho para dentro de casa, mas tudo tem um limite de, inclusive, sanidade mental e física para que as coisas transcorram da melhor forma possível. Mas sim, existe esse apelo populacional da pessoa assim, eu sei que fulaninho cria cachorro, então eu vou abandonar o meu e vou largar lá na porta dele. Eu sei que o zoológico não vai abandonar. Eu sei que o Hospital de Medicina Veterinária não vai deixar ele passar fome. Então, eu vou chegar lá na esperteza máxima que existe e vou deixar ele na porta, porque eu sei que ali vão ter pessoas boas de coração e que vão cuidar dele. Mas é um retrato do que é o ser humano e isso é um ciclo eterno. A gente está cansado de ouvir isso e quando às vezes se assumem políticas que são até chamativas, são apelativas, são até contraditórias, como, por exemplo, o médico veterinário ele pode conduzir a eutanásia de animais que sejam abandonados. Então, a gente tem a permissividade, né, pela regulamentação, de que, se for o caso, a gente não tem condições de oferecer subsídios para aquele paciente, para aquele animal, ele possa ser eutanasiado, mesmo esse animal não estando doente. Então, quando isso é colocado em confronto, muitas vezes poxa, pelo amor de Deus, você vai matar o animal por causa disso? É a minha escolha, muitas vezes, entre fazer uma eutanásia, uma morte assistida, e fazer com que o animal não morra na rua. Porque é a opção que está sendo dada para mim quando um animal ou uma ninhada é abandonada dentro de uma caixa na porta da gente. Mas, infelizmente, entre esses sustos, essa polêmica da maritaca vai sumir, sabe, Eric? Vai ser mais uma de tantas que a gente ouve há tanto tempo acontecer. Dos tubarões de Recife que vão lá e pegam uma pessoa e discute-se na época porque os tubarões estão chegando perto. Ou daquela baleia que foi encalhada lá em Coutos e que eu presenciei, algo que eu nunca vou mais me esquecer na minha vida, das pessoas desejando que a baleia morresse para pegarem a carne da baleia. Então, é ser humano. No final das contas, eu sempre acabo sendo repetitiva. É muito desse passo atrás que a gente tem que dar, da conscientização, da educação, para que a gente aí possa se refletir realmente em questões como abandono, como castração, como a própria epidemia ou o entendimento de futuras epidemias. O pessoal estava comentando aqui também sobre hospital. Hospital Uhum. veterinário que disse que iria sair, que vai sair, que não vai sair. Tem alguma previsão? Tem alguma resposta? Tem algum projeto aprovado? Tem alguma informação sobre isso? Então, como eu havia falado, o Hospital Veterinário em Salvador, ele é uma promessa de campanha de ACM Neto desde o primeiro Uhum. governo, que vem com sempre quando é questionado, vem falando sobre questões de licitação, financiamento, né? De, 8 anos para fazer. obviamente. Hã? 8 anos para Entendi. fazer uma licitação? Então, de um encaixe orçamentário e vários vínculos que são envolvidos no processo. É muito confortável a gente estar falando isso, e eu estou percebendo que, pelo menos, uma boa parte da galera que está entrando aqui são das pessoas que realmente amam animais. Mas se você colocar isso em confronto, onde as pessoas se questionam, vai construir hospital para bicho se não tem hospital para gente, né? Sempre é esse pensamento pequeno, mesquinho, fechado, né? Sem entender que se o bicho não ficar bom, ele vai transmitir doença também. E a gente vai precisar de mais hospital para a gente de qualquer forma. Mas sem fuga do tema, esse hospital não existe. Salvador é uma das últimas grandes capitais do país que não tem hospital veterinário público, né? São Paulo, se eu não me engano, já tem 3 hospitais veterinários públicos que, obviamente, necessitam que o animal seja conduzido por um tutor, tá? O animal não vai chegar lá sozinho na porta, bater e pedir o atendimento. Precisam de um tutor que acompanhe o animal, mas que o serviço ele ou é de extremo baixo custo ou ele é 100% gratuito, subsidiado pela prefeitura. No Rio de Janeiro a gente também tem, que são grandes hospitais que têm uma infraestrutura de primeira, sabe, que bate em muitas clínicas veterinárias de ponta, até aqui comparativamente ao nosso município, mas que infelizmente o que a gente tem mais acessível hoje em dia aqui em Salvador são realmente os hospitais universitários, as clínicas universitárias, que podem oferecer, né, alguns serviços em um custo, por ser integrado com o aprendizado do aluno, com um custo menor. Mas sempre com custo, nada é feito de graça, não existe serviço de graça aqui em Salvador. É. Tem Raíssa, tá vendo? Tava colocando aqui que no Trobogi os morcegos estão invadindo, entrando nas casas dela. Não vou mais falar invadindo, porque eu aprendi. Entrando na casa e comendo bananas, atacando as bananas da casa dele.
Enquanto estiver atacando as bananas, o morcego é ótimo, tá? Ele é excelente, mas é um retrato. Poxa, é um animal que a gente tem, que a gente também cresce, né, com a figura desde da nossa memória afetiva do Batman até aquele vínculo do vampiro. Então a gente tem os vínculos com o morcego de amor e ódio muitas vezes, e que é um animal que não soa bem com o ambiente urbanizado. Quando a gente começa a ter o vínculo do ambiente urbanizado com animais como esse, é aí que a gente começa a tentar perceber que eu quero que ele não esteja aqui. Não sei porque ele veio, não sei o que aconteceu antes, eu só não sei que ele não quer estar aqui. A gente tem uma quantidade, eu posso estar enganada porque não é minha especialidade, mas se eu não me engano, mais de 80% das espécies de morcego que acontecem no Brasil, elas são frugívoras ou elas consomem insetos. Ou elas consomem frutas ou elas consomem insetos. Uhum. Os morcegos ditos como hematófagos, que consomem, que aí realmente podem se alimentar de sangue, eles têm predileção por sangue animal. O humano é um erro na cadeia alimentar dele. Mas, eventualmente, morcegos que fiquem doentes, eles podem ter, né, esse acometimento de pastejar, de se alimentar de sangue humano, ou o fato de morcegos viverem em grandes aglomerações fazem com que esses animais sejam mais propícios de transmissão animal para animal de doenças. E aí, nesse cenário, a gente destaca muito a raiva, que é uma doença historicamente muito importante, porque é uma doença de raros casos de sobrevida, né? Eu não posso nem chamar de praticamente 100% de letalidade, porque a gente não tem tratamento para raiva, a gente só não tem epidemia de raiva porque quem tem morre, então não consegue passar, mas é uma doença que desde o início do século XIX, ela assusta muito e a gente não tem o mínimo controle. A sorte também é que nossos animais, pelo menos os urbanizados, eles em geral são vacinados, em geral, e a gente tem um controle do ciclo. Mas o morcego, no caso aí do trobogia, ele está entrando porque ele está com fome, né? Ele está entrando porque ele está precisando de alimento. E um morcego não faz muita diferença, não. Você espanta. Agora, na hora que entrar, pode entrar o grupo inteiro. E De aí galera. é de galera. Inclusive, tal como pombos são muito problema, né? Só o ato do bater das asas muitas vezes consegue fazer com que você tenha esporos e outros micro-organismos disseminados no ar, vinculando outras doenças. Eu tenho um problema sério com pombo, que meu pai teve uma doença causada por causa de Foi pombos. mesmo? Foi esquitoplasmose africana, se eu não me engano. Histoplasmose. Esquitoplasmose Tem, africana, não é isso? tem É uma algumas que. coisa assim. Ah, E foi no pulmão dele, ele só teve contato com os ah. pombos na infância dele, e aí a gente até hoje não gosta de pombo. É um bicho que eu não gosto de pombo. Não, e pombo em Salvador é um problema, né? E lá em casa também, na porta, eu ficava brincando quando eu era criança, mas já tô meio pavor deles. Rafa está perguntando como é que está o Brasil posicionado no ranking de tratamento com os animais em relação a outros países. Você tem alguma referência? Rafa, é interessante isso. A gente é o segundo maior mercado consumidor hoje em dia. Em 2019, a gente atingiu o patamar de segundo no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos em compra de material voltado ao vínculo do pet. Pet aí abre cenário para, se eu quiser criar uma iguana dentro de casa, ela é considerada como pet. Apesar da gente ter esse alto índice de consumo, a gente também ainda é considerado pela OMS um dos países com problema de saúde pública vinculado à presença de animais vadios. Né? Eu não sei aí te dizer em qual ranking que estamos quanto à nossa população de animais vadios no mundo, mas é muito vinculada aos países subdesenvolvidos, esse índice aumenta bastante. Um contrassenso, né? Mas que é mais um retrato da nossa desigualdade. Ao mesmo tempo que a gente tem um mercado consumidor imenso de produtos pets e que a gente tem um domiciliamento imenso de animais, segundo maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que também é 3 vezes a mais do que a gente Uhum. disputava até 2017 com o Reino Unido, se eu não me engano, o Reino Unido, Inglaterra, eu acho que é o Reino Unido, de forma o aglomerado do Reino Unido, esse ranking do segundo lugar, e hoje em dia consumimos muito produto pet, ao mesmo tempo que temos uma população imensa de animais. Rafa está dizendo que a raiva foi erradicada lá na Europa. Para viajar com o animal para lá só com sorologia da raiva. É o protocolo da maioria das viagens internacionais, das maioria das conduções internacionais, você tem que comprovar que, além de vacinado, que o animal ele tenha, no caso, aí se for o caso, anticorpos para raiva. Apesar que eu não sei se é exatamente sorologia, Rafa, porque geralmente o animal não consegue nem gerar anticorpo, ele morre antes.
mas aí tem cada protocolo de cada país e todos eles solicitam obrigatoriamente a vacina. E isso aí para viagem estadual também, tá, gente? Outra coisa que a gente sempre conversa aqui sobre políticas públicas voltadas para animais. A gente estava falando sobre os vereadores daqui de Salvador, sobre o prefeito que prometeu o hospital e não cumpriu. Mas tem algum projeto de algum deputado, no senador, alguém que defenda a causa animal e que faça alguma coisa também? Tem alguns projetos efetivos nessa área? Você tem alguns nomes? Então, temos aqui bem representativo, né, e mais polêmico, o deputado Marcel Moraes, que também conseguiu Aqui, em campanha eleger a irmã, né, Marcele Moraes, e se eu não me engano, ele estava agora também querendo vincular um primo, um cunhado, não sei dizer direito. um E negócio de temos a Ana família. Rita Tavares. Deu bom, né? Deu bom, deu certo. Na verdade, o Partido Verde aqui em Salvador, ele levanta muita bandeira animal e tem tido esse cuidado, né, essa atenção. Léo Prates, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que é Léo Prates, que ele também ele é veterinário, né? Ele tem formação na medicina veterinária e algumas campanhas têm sido, algumas ideias de campanha têm sido promovidas ou potencializadas por membros da prefeitura. Desde da eleição de Marcel Moraes, que foi o primeiro, né? Eu acho que ele e Ana Rita foram os primeiros, a bandeira deles era o castramóvel. O castramóvel foi efetivado depois de alguns meses e assim se mantém, às vezes some, às vezes não acontece, termina o subsídio, acaba a licitação, fica uns meses, mas volta. Até o carnaval estava tendo e aí parou por causa da pandemia. Uhum. Tirando isso, algumas outras campanhas que o deputado e a vereadora levantavam a bandeira eram muito mais voltadas quanto às questões de abandono animal e de punição para as pessoas que têm algum tipo de crueldade com animais. Alguns outros vínculos muito polêmicos, como vocês já devem ter ouvido falar, sobre o não consumo de carne dia tal da semana, né? O hashi de madeira parar de ser vendido para diminuir o desmatamento. Ou a punição para determinadas religiões que utilizassem animais para. Então, tudo isso, ao meu ver, e eu não tenho como ser passar batido. Ao meu ver, graças a Deus, não passou a pauta. Uhum. E foram bandeiras que morreram no meio do caminho e que só fizeram perder mais prestígio, de certa forma, à causa animal, porque eu acho que isso aí deixa pior a nossa situação ainda do que realmente fazer algum potencial de melhoria. E aí, por aí morreu. Mas morreu muito também, não vou trazer só falta de liderança, mas realmente falta também de uma plenária que apoie a causa animal, que entenda que são casos de saúde pública. E isso aí eu saio do âmbito municipal e penso até em caráter nacional. A gente realmente não tem bandeiras efetivamente levantadas quanto à questão da saúde pública, quanto ao âmbito do entendimento de que meio ambiente, fauna e a nossa vida estão estritamente vinculados e acaba que tudo isso se perde no meio do caminho. Então, quando a gente tem agora, essa semana, a gente viu tanto a polêmica da restrição financeira que alguns países que subsidiavam o fundo amazônico, né, exatamente por questões como essa, estão querendo tirar porque o Brasil não está conseguindo controlar o seu desmatamento e não concorda com as políticas feitas pelo governo, né, o do nosso belíssimo ministro Salles, que, enfim, tudo está linkado no final das contas. O cenário hoje em dia ele é muito sombrio. Para a gente que cuida, que está nesse denominador comum entre saúde pública, meio ambiente, bem-estar animal, o cenário ele é sombrio, ele é obscuro, ele é muito ruim. Hoje em dia a gente vive num país que, se é para preservar algum estado de saúde animal, é o animal vinculado ao agronegócio. De resto, dane-se. Mas o Salles só pensa na boiada, né? Na Que boiada tem ele que pensa em passar. pegar. A boiada tem É. que passar. Tem que aproveitar a pandemia para a boiada passar. Outra coisa, minha amiga, tem algum senador, algum deputado federal, estadual, que seja veterinário, que seja da classe, que possa, que vocês tenham acesso? Então, existem, que tem, mas que defendem a bandeira abertamente, eu particularmente desconheço. Pode ser que eu esteja enganada, porque aí quando a gente está falando principalmente de senadores, eu vou estar fugindo muito da minha alçada de conhecimento.
mas que realmente defendam a bandeira e que sejam veementes quanto a ela, desconheço. Hoje em dia, se alguém souber aí, por favor, até contribua, porque eu realmente desconheço. A gente faz aqui normalmente, a gente pergunta sempre um filme, uma série e um livro. Só que eu não perguntei a você antes, porque eu esqueci. Ah, tá. Mas eu queria perguntar agora, já que você é de casa, a gente pode se esquecer e pode se lembrar. Então, eu queria que você deixasse para a gente recomendado um filme que é para a gente poder divulgar aqui também para o pessoal. Nossa, um filme. Caramba! Vou pedir, eu vou pular, tá? Eu vou pular que eu vou amadurecendo a ideia aqui dos filmes que eu gosto. Para um livro. Um livro. Eu estou gostando muito de um livro que eu estou lendo e que está me marcando muito, que são As Mulheres que Andam com Lobos. É um livro que, para mim, está sendo muito notório nesse tempo onde a gente precisa falar mais de feminismo, a gente precisa se entender mais como o poder da mulher na sociedade, nos costumes, no âmbito de empoderamento, né, de equidade. Então, eu acho que é um livro que merece ser lido não só por mulheres, mas por todos. É um livro comprido, bem descritivo, mas que vale muito a pena. Quanto a seriado, eu vou fugir totalmente desse âmbito intelectual aí, porque seriado para mim é Game of Thrones, ponto, não existe questionamento quanto a isso. Vote. Exatamente, aí é insuperável. Existem várias outras séries maravilhosas, mas Game of Thrones para mim ele é insuperável. E filme, eu acho que Uma Mente Indomável é um filme que me toca bastante. Uma Mente Indomável. Deixa eu até Uhum. anotar aqui. Uma Mente Indomável. Com quem é? Uma Mente Indomável. É com... Nossa, eu não vou lembrar agora o nome dos atores, Ah, mas eu te passo tudo direitinho depois. Pode peraí. ser? Uma Mente Indomável. Pronto, já botei aqui, guardei aqui. Pra gente aqui. É uma faculdade de letras está exigindo o quê? Leitura? É Eu acho lindo que ela esse tá falando livro com aqui, ó. alguém. Rafa está falando aqui que é lindo esse livro. Ah. Fernanda Gabriela também disse que ama esse livro. Quatro Vidas de um Cachorro. Raíssa está recomendando aqui. Os filmes de cachorro, eles são maravilhosos. É porque fica meio partidário, né? Eu falar. Eu amo, não sobrevivo a nenhum. Pode morrer todo Aqui mundo no também filme, não não sobrevive, pode que ele morrer o chora bicho. muito. Não pode morrer o filme. Então, Se Marley, eu morreu choro 20 vezes que eu assista. aquele do Aquele cachorro corrige um dia. Exatamente, Hit, eu choro 1000 vezes que eu assista. Quando eu tô, às vezes, assim, de TPM, que eu quero chorar, eu boto o filme de cachorro mesmo pra assistir e chorar. É a mesma... Mas aí acaba ficando muito partidário. Eu amo todos, não tem nenhum. Não tem nenhum que sobre que eu não assista. Gosto muito também desse daí, da galera que gosta de assistir filme de bicho. Eu gosto muito do Compramos um Zoológico, ou o Zoológico de Varsóvia. O Zoológico de Varsóvia tem um recorte cultural muito bonito, além de ter é um filme de uma fotografia maravilhosa, recomendo para todo mundo assistir, e tem a parte dos animais que é maravilhosa. Varsóvia fala sobre a guerra. Exatamente. Ah, tá. Já botei aqui também. Minha amiga, muito obrigado. Que você Obrigada a continue escrevendo você. seus textos para nosso site, que são muito massa. Adoro seus textos. Ai, que Leio bom, e fico sempre. feliz. Eu lembro que a primeira vez que eu li um texto seu foi o segundo, não foi nem o primeiro. E tinha uma música de Lenine que Sim, você consciente. colocou. Aquilo foi tão pesado naquele momento, que a gente estava vivendo um momento triste, danado, foi sobre as mortes e tal. E você colocou aquele texto falando sobre Lenine, que eu achei sensacional aquilo. Que bom. E me pegou logo de cara aquilo ali. Eu fiz, caramba, que texto maravilhoso aqui. Já divulguei para todo mundo também, mas além do que eu já divulguei. Que bom. Eu Fico adorei. feliz. E adorei sua participação aqui com a gente. E Eu que que na quinta-feira agradeço. que vem você esteja na parte de cima do vídeo e não na de baixo. Fechou. Tá Tarefa bom? dada, vai ser cumprida. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Muito Nada. obrigado a todos Tchau, gente. vocês. Uma boa noite.